Fala galera, está no ar mais um Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios, e hoje nós vamos aprender aqui a como desenvolver lideranças de alto impacto. A nossa convidada de hoje, a Érica Linhares, começou como sacoleira e chegou a diretora de uma das maiores empresas do país, a TIM Brasil. Depois ela fundou negócios milionários e hoje é referência em liderança e soft skills. Ela já treinou mais de 200 mil pessoas e escreveu um livro com um título que já diz tudo: Gente Feliz Não Enche o Saco. Concordo demais com isso. E hoje a gente vai falar sobre liderança de alto impacto e eu vou provocar aqui a Érica em alguns pontos que todo líder precisa ouvir, mas poucos têm coragem de falar. Então daqui a pouquinho a Érica Linhares chega por aqui, fica ligado. Se a sua empresa vende pela internet, o frete pode ser o melhor amigo ou o maior vilão. Existe uma forma de economizar de verdade e ainda ganhar tempo. Trata-se da Melhor Envio, uma plataforma digital que simplifica e moderniza toda a gestão logística do seu negócio. Com ela, dá para contratar fretes com até 80% de desconto, sem limite de envios e sem pagar mensalidade. Compare preços, gere etiquetas, rastreie tudo em um só painel. O sistema é multitransportadora, integrado com os principais e-commerces e tem suporte humano de verdade para ajudar você a crescer com segurança. Além disso, a Melhor Envio oferece um clube de benefícios exclusivo, com descontos em ferramentas, capacitações, serviços e soluções voltadas para lojistas e empreendedores digitais. E ainda tem campanhas educativas e conteúdos práticos para quem quer aprender mais sobre logística, controle de frete, estratégias de entrega e escalabilidade. Chega de perder vendas por causa do frete. Acesse agora melhorenvio.com.br, use o cupom ADM20 e comece a economizar. Érica Linhares é founder da Behave Treinamentos Corporativos. Ela começou a carreira como sacoleira e se tornou diretora de Consumer National da TIM Brasil, ajudando a empresa a chegar à liderança no mercado de pré-pagos. Em 2018, ela fundou a Alegria Telecom, empresa do segmento de varejo que atingiu mais de 40 pontos de vendas em Minas, São Paulo e Rio de Janeiro e se tornou uma das maiores parceiras da TIM. À frente da Behave, Érica já palestrou em todo o Brasil e no exterior, falando sobre desenvolvimento de lideranças no mundo corporativo. Ao todo, ela já impactou mais de 200 mil pessoas em palestras e treinamentos. Érica também é autora do livro Gente Feliz Não Enche o Saco, publicado pela editora Record, presidente do conselho do Grupo Dignidade e conselheira do Grupo Facel. Muito bem, tem muita gente querendo ser líder, mas sem saber o peso que isso tem. E eu já vi carreiras brilhantes afundarem porque a pessoa confundiu ou liderança com popularidade ou liderança com autoridade. E nós vamos falar hoje sobre isso com a Érica Linhares. Érica, seja muito bem-vinda ao nosso Café com ADM. Muito obrigada, é uma honra estar aqui tomando esse, como diz um bom mineiro, um cafezinho com vocês, né? Que legal, eu já estou com o meu cafezinho aqui, Érica. E para começar esse bate-papo já turbinado, eu queria saber o seguinte: eu comentei aqui na introdução do nosso programa que o seu início profissional aqui foi como sacoleira e você chegou, né, ao topo lá da TIM como diretora. Eu queria que você comentasse, né, o que você fez de diferente que te levou a essa conquista, né, que muita gente talentosa acaba não conseguindo também. Olha, sabe que durante muito tempo eu tinha que responder essa pergunta e eu tinha dificuldade. Eu sempre começava a pensar e ia passando os anos, a resposta ia mudando, né? Então eu fui sacoleira, e aí depois eu trabalhei no sistema público também, depois eu fui para o privado, começo como vendedora de lojas e termino como diretora nacional da TIM, depois fui CEO de uma empresa de varejo e hoje eu sou empreendedora. Então, do mundo do trabalho eu passei em vários e sempre fui muito bem-sucedida. Tropecei muito, errei muito, mas no final das contas eu sempre consegui entregar aquilo que eu me comprometi a entregar. E eu sempre dava respostas diferentes. Até um dia que eu encontrei uma pessoa que conseguiu resumir o porquê eu cheguei lá. O nome dele é Simon Sinek, que é um grande guru para mim. O Simon fala uma coisa que é verdade absoluta e eu brinco que eu sou a prova viva do que ele fala. Quando o seu porquê é forte, o como se torna muito fácil. Quando o porquê é fraco, o como é muito difícil e você acaba desistindo. Ou você acaba entristecendo ou amargurando. Então, ou seja, os meus porquês para acordar na segunda-feira de manhã sempre foram muito fortes. Nunca foi pagar boleto. Nunca. Quando eu trabalhei no sistema informal, o meu porquê era pertencer. Eu queria pertencer àquele grupo de adolescentes
E meu pai não tinha dinheiro para me dar, para comprar aquelas roupas, para estar naqueles locais. E se você quer estar naquela tribo, você tem que se vestir como aquela tribo, você tem que ver e ser visto, senão se você não é lembrado. Então, o meu porquê era pertencer. Esse porquê para um adolescente é muito forte. Pertencer é a coisa que o adolescente mais quer. Então, para mim, ficar na chuva, porque ser sacoleira é chuva na cabeça, sol na cabeça, banheiro é posto de gasolina, a rua no Brasil é muito perigosa, mas o meu porquê era muito forte. Então, tudo isso fica fácil de vencer. Quando eu fui para o sistema público, o meu porquê era estabilidade. É um porquê muito forte. Eu quero ter uma vida estável. As pessoas dizem, né? O sistema público ele fecha uma porta e abre outra. Ele fecha a porta da pobreza, mas ele fecha também a porta da riqueza. Mas ele te dá uma estabilidade. Um horário para entrar, um horário para sair, uma estabilidade. E era isso que eu queria no momento. Então, quando a pessoa quer uma vida estável, tem pessoas que passam a vida estudando. Então, ele se dedica por quê? Porque o porquê dele é forte. Ele quer aquilo ali. Não é pagar boleto. É mais do que pagar boleto. Então, depois que eu fui para a iniciativa privada, o meu porquê era um plano de carreira. Eu queria crescer. Eu queria virar CEO, eu queria ficar grandona. Então, ou seja, eu queria um plano de carreira. E aí o meu porquê era muito forte. Não era ganhar o salário no final do mês. Então, o porquê tem que ser muito forte para você conseguir. A fome tem que ser grande para você conseguir. Eu digo isso muito para as pessoas. O dinheiro é o fim, não é o princípio e não é o meio. Dinheiro não pode reger a nossa vida, ele é muito importante, mas a gente não pode viver para ele, é ele que vive para a gente. E quando você entende esse conceito na vida, muda. Muito bem. Olha só, pessoal, estamos aqui já tendo uma aula aqui com várias lições aqui da Érica Linhares. A Érica fundou uma empresa que é a Behave. Eu queria que você já contasse um pouquinho aqui da Behave aqui para a turma, Érica, e qual que é também o porquê da Behave, né? Eu gostei que você começou aqui com Simon Sinek, eu adoro ele também. Então, queria saber o que move a Behave. A Behave foi o seguinte, eu já tinha passado pelo sistema informal, a informalidade no Brasil ela é muito dura, né? Já tinha passado pelo sistema público, já tinha passado pelo sistema privado, eu já tinha uma notoriedade na minha carreira, uma boa reputação como executiva, eu já tinha uma independência financeira, e aí eu via muitos dos meus amigos indo para fora do Brasil, morar em Portugal, morar em Miami, meio que pulando do barquinho, querendo outras coisas. E eu, quando trabalhei no sistema público, eu me apaixonei pelo Brasil. Sabe aquela coisa servidora pública? Eu virei uma nacionalista mesmo, eu sou apaixonada pelo Brasil. E eu não tinha ainda virado empreendedora. E na minha vida, o meu pai sempre foi um empreendedor nato, o meu pai faliu, se reergueu, porque a vida de empreender neste país ela é muito difícil. Né? A taxa de juros é muito alta, carga tributária uma das mais altas que existe no mundo, instabilidade jurídica, instabilidade política, a produtividade da mão de obra não se altera há muito tempo no Brasil. Então é um risco muito alto, tanto que 80% das empresas brasileiras não chegam na segunda geração, não chegam. O nível de mortalidade é altíssimo. E o mais interessante, quando alguém chega, os 20% que chegam ganham muito dinheiro, todo mundo ainda acha ruim da pessoa ganhar muito dinheiro. Ninguém quer ser. Poucos querem ser, poucos se aventuram, poucos pegam dinheiro emprestado, pagando esses juros absurdos, poucos têm uma ideia legal, poucos movem um poder, uma execução para ter, mas todo mundo critica quem chega lá e uma hora ganha com esse jogo. E eu olhando isso pensei, cara, o que move um país é o empreendedor, porque ele gera receita para o país, ele gera emprego. Né? Então, quando ele vai gerando emprego, ele vai movimentando a economia, ele paga imposto, e é com esse imposto que o governo deve empregar muito bem, que a gente vai fazer um assistencialismo, que a gente vai ajudar quem precisa. Então, os verdadeiros heróis é quem empreende. Você quer fazer um país crescer, você tem que incentivar o empreendedorismo. E aí eu resolvi falar, se eu quero realmente contribuir para o meu país, eu vou empreender. E aí a gente monta uma escola de educação corporativa, onde com isso você vai gerar emprego, você consegue aumentar a produtividade, você ensina as pessoas a como vender mais, você ensina as pessoas a como liderar, liderando o que a gente chama de liderança positiva. Liderança tem que ser positiva para todo mundo. Ela tem que ser positiva para o acionista, porque ele tem que ter retorno financeiro.
Ela tem que ser positiva para o funcionário, ele tem que ter qualidade de vida, senão vai ter turnover. Ela tem que ser positiva para o cliente, eu tenho que resolver o problema dele, porque senão ele não vai ser nem meu cliente mais. Ela tem que ser positiva para o líder, que tem que se sentir bem, que tem que ter autoridade e tem que ter condições mínimas para liderar. E se assim ela for, ela vai ser positiva para a sociedade, que vai ter o retorno do imposto, que vai ter o retorno de um serviço bem prestado. Então não tem mecanismo mais bonito do que empreender. Movimenta. E eu abri a Behave para isso. Além de gerar mais uma produtividade para esse país, gerar mais posições de trabalho, pagar imposto com o fundamento de ensinar as pessoas a liderar, uma liderança positiva, que todo mundo ganhe nesse jogo, ensinar as pessoas a venderem mais, porque eu sei muito bem vender, isso foi minha vida, a vida inteira, ensinar a atiçar gatilhos mentais, poder de persuasão e da comunicação, porque nenhuma empresa vive sem receita, e a gente está nisso. É uma escola de educação corporativa para aumentar a produtividade deste país, para que as pessoas fiquem mais felizes e que ninguém enche o saco de ninguém e que esse país seja próspero. Muito bem, Érica. Érica, me conta um pouquinho, né? A gente ouve esse termo soft skills há mais ou menos uns 5, 8 anos, e a gente sabe que essas habilidades comportamentais, elas são essenciais e elas estão completamente, diretamente ligadas, né, à capacidade de uma pessoa ocupar cargos de liderança. Então eu queria saber de você, qual que é o melhor caminho para que os profissionais que estão nos assistindo, os empreendedores também, né, desenvolvam essas capacidades? Eu falo que cargo manda, postura lidera. Então, e a minha palestra, o mote dela é essa: liderança não é cargo, é postura. É postura que você tem diante da vida. Você não consegue liderar ninguém se você não sabe se liderar. Isso é muito importante. Então, tem a arte da andragogia, a arte de você entender o cérebro, como educar adultos. Eu sou pedagoga, né? Você tem o poder transformador da educação, ele é absurdo. Então, as pessoas precisam entender. Liderança não pode ser por instinto, não pode ser tentativa e erro, porque eu fiz isso, eu passei por isso. Me promoveram para líder e não me entregavam, não me treinaram. Isso é um massacre. Pessoas não são ratinhos de laboratório. Isso é um massacre para todo mundo. Isso é um massacre para os funcionários que estão sendo liderados por um líder imaturo, que no caso era eu, estou falando de mim mesmo. Totalmente imaturo, que não entende, que não consegue lidar nem consigo mesmo, que não está conseguindo lidar com as suas próprias emoções, como é que vai lidar com as emoções do outro, não consegue lidar com a pressão de cima, me entrega resultado, não consegue lidar com a pressão de baixo, dizendo me proteja, me entregue qualidade de vida. Lidar com o ser humano não é simples. É algo extremamente complexo. Liderança não é algo simples. E as empresas negligenciam muito isso. Então, ou seja, eu estava ali, a liderança, ela precisa ser preparada, treinada, porque sim uma habilidade. E essa habilidade você tem que desenvolver várias outras habilidades, como o poder da comunicação, né? Onde, gente, não há clareza, é muito cruel um ambiente sem clareza. Onde tudo é prioridade, nada é prioridade, você vive num caos. Então precisa aprender a ter pensamento crítico, a fazer um bom plano estratégico, a ter um bom poder de comunicação, tem que ter alta capacidade de resolução de problema, tem que saber ser empático para cuidar do outro, tem que saber ter postura de líder, ter autoridade, porque o líder bonzinho não lidera ninguém. Tem que ser uma pessoa segura, porque o líder inseguro, ele oprime, porque ele está inseguro. Então, ou seja, são habilidades que são desenvolvidas. Qualquer um pode desenvolver, mas é preciso ser treinado e capacitado para isso. Legal, Érica. Você falou aqui sobre a importância da clareza, né, de tudo estar claro, mas existe uma brincadeira, né, nesse tema que diz que a clareza na comunicação ela evita metade dos problemas e causa a outra metade. E aí eu estou falando quando essa comunicação ela é muito direta, muito incisiva, às vezes provoca certos ruídos, né, ou as pessoas se ofendem muito facilmente, enfim. Então, qual que é o segredo para você ter essa clareza, que ela é necessária, ela é fundamental, mas ao mesmo tempo ter também um certo traquejo no trato, né, que não desestabilize as pessoas ali diante da sinceridade que é necessária no exercício da liderança? Eu costumo dizer uma coisa que pensa muito sobre isso. A verdade, ela é gentil. A manipulação é muito cruel. Você manipular é você usar o outro em benefício próprio.
A verdade é de uma gentileza absurda. Hoje em dia o Brasil entrou numa fase onde as pessoas se preocupam muito com a aparência, com os modos. E eles veem beleza numa frase bem dita. Eles veem beleza em como a pessoa está vestida. Eles veem gentileza numa voz baixa e não na conduta. Hoje em dia se diz frases no estilo: a intenção não interessa, o que interessa é a forma. Oi? Então, se eu tiver uma forma ótima e estiver te manipulando e a intenção com você é péssimo, isso vale? Isso não vale. Isso para mim está completamente errado. É uma cultura errada. Por isso que o nosso povo é facilmente manipulado. É só você falar para ele o que ele quer ouvir, porque ele é um adulto infantilizado que não dá conta de entender que não existe verdade absoluta. Que essa é a verdade do outro e você pega se você quiser. Se você não quiser, você joga fora. É a verdade dele, é a forma, a crença dele, é a forma dele ver o mundo. Se para você essa forma é estúpida, não bate palma para maluco. Encare como uma forma estúpida que você não compactua com aquilo e pronto. Agora, você querer que a pessoa minta para você, que ela pensa de uma outra forma, para te manipular e para obter coisas através de você, no conforto nada cresce, nada floresce. Você precisa ter coragem na vida. Quem tem coragem não tem conforto. Quem tem conforto não tem coragem. Esses sentimentos, eles não coabitam a pessoa. Você precisa ter coragem para enfrentar a verdade do outro. Você precisa ter coragem para admitir que todos nós temos o nosso lado cruel. Que você não é o único alecrim dourado do mundo, que você não faz mal a ninguém, mas todo mundo faz mal a você. Você tem que ter coragem para admitir que existem o lado ruim das pessoas e que elas vão te ferir. Ah, Érica, então você está falando que eu tenho que aceitar? Não. Eu estou falando que você tem que ter coragem para enfrentar, para se defender, para não virar vítima dessa história. E sim, protagonista dessa história, pondo um limite nos outros. As pessoas fazem com você aquilo que você permite fazer. Só que você prefere escutar que existem vilões e que você é o bandido, ou que você é o mocinho, que os vilões estão acabando com a sua vida e que você precisa de mim para te salvar. Esse é o lugar de conforto. Eu costumo dizer que todo herói é o maior vilão de todos. Porque primeiro ele faz você se sentir inútil, um vítima, que está sendo maltratado pelos vilões. Depois ele tem que pegar alguém e transformar esse alguém em vilão. E depois ele tem que criar uma autoimagem que ele é perfeito, que ele é incrível. Então deixa eu salvar os coitadinhos desse vilão. Afinal de contas, eu sou incrível. E isso tudo são falsas narrativas, porque não existe ninguém incrível. Existem uns piores do que os outros. O que a gente precisa fazer com a sociedade é fortalecer para que cada um consiga se defender, sim. As pessoas, não, mas as pessoas, muitos não conseguem, porque a maioria não quer que eles consigam, para que eles continuem sendo manipulados e dependentes. O que eu falo para as pessoas é que essa cultura nossa de não aguentar a verdade do outro, porque não existe verdade absoluta. Não existe que a sua verdade é melhor que a dele. São as crenças dele. Essa coisa de você ter que arrumar um jeito de falar algo que você quer falar e não poder falar a verdade, isso se chama manipulação. Você usar o outro, falar, mentir, não é isso que você pensa para conseguir coisas da pessoa. Então existe, de um lado, uma grande manipulação que é feita com a sociedade brasileira, porque as pessoas adoram gente boazinhas, adoram acreditar que existem heróis, adoram acreditar que existem vilões e heróis. Do outro lado, existem pessoas tentando serem francas. Isso é o que eu penso, não sei se está certo, se está errado, mas é o que eu penso. Se você acha que não é isso, tudo bem. É só não fazer. Gente, quem diz que todo mundo tem que concordar com todo mundo? Onde que ficou escrito isso? As pessoas discordam, elas só não podem se odiar. Mas elas podem sim discordar. Podem sim. E do outro, o que eu chamo de falha de caráter. Eu não treino caráter. Porque caráter não se treina. Só que está todo mundo pondo no mesmo pacote. Né? Eu não falo de racismo. Eu não falo de assédio moral, sexual. Porque contra isso, você não treina. Com isso a gente não compactua.
Isso é caso de justiça e demissão. Então, o que a gente precisa é não misturar tudo. Ficou tudo misturado. Tem que separar o joio do trigo. A gente não fala de falha de caráter. Falhou o caráter, justiça e demissão. Não se fala sobre isso. Não se compactua com isso. Depois você tem o meio, a meiuca lá, que são seres humanos imperfeitos, que uma hora vai gritar, uma hora vai perder a estribeira, uma hora vai falar bobagem, que vão ter crenças limitantes, que vão pensar de forma antagônica que você. É uma grande Babilônia. Aí você se defende. Aí você tem a postura de falar, até aqui você vai, depois não. Mas as pessoas têm medo, óbvio, todos temos. É para ir com medo mesmo, é para encarar a vida, é para tomar um protagonismo. Então, por isso que eu digo, a franqueza, mesmo que ela esteja sendo de uma forma ruim, ela é muito melhor do que a manipulação. Hoje em dia, tem um monte de empresa pondo preto na propaganda, falando do movimento woke, e por dentro é opressão pura. E por dentro as pessoas sofrem demais. Mas ela está ganhando cliente com isso. Ela está ganhando dinheiro dos acionistas com isso. É você usar do outro para benefício próprio. É ter discursos lindos, mas que na verdade você não sustenta. E aí tem outras empresas que elas são o que elas são, elas falam o que elas falam. Eu prefiro a verdade nua e crua dessas empresas. E as pessoas escolheram estar lá e sabem o que estão enfrentando, do que aquelas que fingem ser algo que elas não são, para benefício próprio. Isso é horrível. Eu tenho um amigo que é Sandrão, que ele é um gênio, e outro dia ele postou uma coisa que mexeu muito comigo. Ele diz o seguinte: vocês estão pondo preto na propaganda, estão colocando cota, e eu tô vendo que é por dinheiro. Só que no dia que essa onda passar, eu quero dizer uma coisa para vocês: eu continuo preto, tá? Não pense, nunca esqueça disso. Isso é muito cruel, isso é muito mais cruel, mas muitos brasileiros gostam e preferem ser enganados. Eu prefiro estar com um monte de puxa-saco ou ser manipulado e escutar o que eu quero ouvir, do que lidar com a verdade do outro. Perfeito, Érica, muito bem. Ô, Érica, mas e aí qual que é a tônica que a gente deve adotar, né? Como é que a gente pode, ao mesmo tempo, ser um líder próximo, né? E, enfim, e não se perder nessas narrativas, como você bem colocou, porque eu acho que essa proximidade do time ela é necessária, né? Mas existem líderes, isso eu já vi, né? Que eram muito promissores, mas que acabavam se perdendo, embarcando demais nesse papel do bonzinho, do que quer agradar todo mundo, enfim, e acabavam naufragando, porque nem resultado os caras tinham, né? E a liderança que não tem resultado, ela acaba perdendo também o respeito. Tu pode ser adorado ali pela equipe ali para fazer festa, para ir pro churrasco e tal, mas no fim das contas isso não se sustenta, né? A gente tem, eu falo que a gente tem basicamente 3 tipos de líderes, né? O que está inseguro, muito inseguro, e ele é muito pressionado, e você pressionar pessoas inseguras, elas vão maltratar, porque elas estão maltratando elas mesmas, elas não estão dando conta, você dá ao outro aquilo que está dentro de você. Então, esses líderes inseguros, eles vão oprimir, eles vão ser opressores, né? Então, eles precisam de cuidado, precisa cuidar deles. Precisam dar segurança para eles. Precisam fazer eles criarem autoestima. Porque quando você tem autoestima, quando você está confiante, eu estou falando que isso aconteceu comigo. Todas as vezes que eu estava insegura na minha vida, que eu estava muito pressionada, que eu não entendia, que eu não sabia onde sair, você desconta. Sai, é igual a coar gato. É porque você está inseguro. Você entrega para o outro aquilo que você tem. É o homem e a sua circunstância. A gente adora julgar todo mundo, mas a gente não entende o que faz a pessoa fazer aquilo. Então, ou seja, ali as empresas precisam cuidar mais da sua liderança. Então, a gente tem um líder opressor. Você pode oprimir as pessoas? Não. Por mais que você esteja passando por qualquer coisa na vida, você não pode descontar nas pessoas. E é por isso que você tem que trabalhar a sua mente por isso. Por isso que liderança, primeiro você tem que se liderar, para depois conseguir liderar o outro. Você tem que saber lidar com os seus sentimentos. Você fica com raiva de um funcionário que põe um atestado e ele não está de atestado. Um funcionário que finge que está produzindo porque está ocupado, não quer dizer se é produtivo e ele não está fazendo isso. E ao mesmo tempo você está sendo pressionado. Como lidar com essa raiva? Porque você é um sanduíche. De cima alguém te cobrando, de baixo alguém te exigindo. Como que eu vou lidar com essa pressão? Porque, gente, hoje as pessoas falam assim, mas o mundo do trabalho, ele está oprimindo. Você está confundindo opressão com pressão? Porque pressão é inerente ao trabalho.
É inerente. Principalmente ao cargo de liderança. Então tem que aprender a lidar com isso. As pessoas aprendem. Tem alguém ensinando ou só cobrando? Esse é o ponto de interrogação. Tem alguém ensinando? Do outro extremo, a gente tem o líder bonzinho, aquele que quer ser amado, aquele que tem carência afetiva, aquele que é narcisista, que ele não está preocupado em desenvolver pessoas e nem entregar resultado para a empresa. Ele está preocupado com a imagem dele. Ele quer lacrar. Então ele faz um jogo muito bem jogado. E esse dura muito tempo na empresa. Para a parte de cima, ele sempre põe a culpa nos funcionários. É fulano que põe atestado, é ciclano que é lerdo, é beltrano que não faz. Então ele sustenta aquele discurso dizendo, não sou eu, são eles. O povo brasileiro não gosta de trabalhar, fala no brasileiro como terceira pessoa, como se não fosse. E embaixo, ele faz o discurso inverso. Ele vai tomar chopp, ele se aproxima, ele fala mal da empresa. Ah, estou fazendo isso porque a empresa mandou. Eu estou te demitindo porque a empresa mandou. É de uma covardia absurda. Absurda essa covardia. Porque o que faz? O funcionário tomar raiva da empresa e depois como é que ele vai produzir para a empresa que ele tem ódio? Como é que ele consegue produzir bem para uma empresa que ele tem ódio? Isso vai dar burnout nele. A gestão da informação para um líder ela é crucial. Ninguém pode aceitar um cargo de liderança se ele não compactua com os valores da empresa. Não pode, você tem que defender o interesse da empresa. Liderança é um cargo de confiança. Você vai concordar com tudo? Lógico que não. Não tem empresa perfeita, não tem processo perfeito, não tem marido perfeito, não tem esposa perfeita, não tem funcionário perfeito. Então, ou seja, se essa pessoa está sempre tentando defender a imagem dela, porque é um narcisista, porque não quer que ninguém fique chateado com ela está sempre queimando a imagem de alguém para defender a dela. E eu costumo dizer para essas pessoas, nem Jesus Cristo agradou todo mundo, ele foi pregado na cruz. Não tem como agradar todo mundo. Líder toma decisões impopulares e difíceis. E esse é o papel dele. Você quer realmente isso? Você tem estrutura psicológica para isso? Porque líder vaidoso, ele é bonzinho, ele faz isso. E líder inseguro oprime. Tem que trabalhar esses sentimentos. E aí tem um meio que é o líder justo. Aquele que não vai tratar todo mundo igual. Equidade é muito diferente. Ele vai dar para cada um o que merece ter. Você tem aquelas pessoas que são autônomas, que elas são velozes. Pressa não tem nada a ver com velocidade, como já diz Pedrinho Salomão. Né? Pressa é aquela pessoa que está sempre atrapalhada, atrasada, procrastina tudo, está sempre cansado e fazendo. Veloz é aquele que te entrega tudo muito rápido, porque é veloz, porque é programado, porque não é raso. Deixa essa pessoa. Privilegia, porque são raras essas pessoas. Dá folga, paparica, porque é um reputation, porque está acima do normal e merece ser tratado dessa maneira. Não fica no pé, não fica perseguindo a pessoa, não tem inveja da pessoa. Depois você tem a grande massa, que são as pessoas que elas não têm autonomia, elas não têm senso de dono. Não tem mesmo. E é por isso que existe o cargo de liderança. Você tem que ensinar, ela não quer aprender nada novo, ela fica chateada de aprender coisa nova. Tem a síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou morrer assim. Então ela não quer aprender, vai ficar chateado. Mais um processo. Ai, vai aprender esse negócio. Ai, meu Deus, como é chato. Nossa, me pediu para mudar de novo. Depois você vai ter que checar entendimento, porque ninguém entende de cara. Aí a pessoa vai falar, tá me chamando de burro. Depois você vai ter que acompanhar a implementação. E a pessoa vai falar, tá me controlando, mas a gente só aprende fazendo. A pessoa vai ficar chateada, achando que você está controlando ela. Depois, se a pessoa não entrega, você vai ter que cobrar. E a pessoa vai ficar chateada porque você cobrou. Mas se você não quer ser cobrado, entregue então. Ué. Você não pode não entregar e não querer ser cobrado. Depois, você e todo mundo erra. Aí você vai ter que corrigir o erro. Ninguém gosta de ser corrigido. Só depois desse processo, que é chatérrimo para ambas as partes, é que a gente consegue comemorar um resultado. Porque não se comemora a intenção, se comemora resultado. Então, esse é um processo que ele é chato para os dois lados. Por isso que as pessoas ficam cansadas dele, porque é igual ser mãe, gente. Mãe boa é mãe chata, pai bom é pai chato, que fala para a pessoa escovar o dente, que fala para a pessoa se alimentar direito, que fala para a pessoa obedecer aos mais velhos, que fala para o filho obedecer aos professores, tirar nota boa. O filho olha e fala mal da mãe, fica chateado, mas no futuro ele reconhece que aquilo era necessário. Líder, ele está lá para fazer o que tem que ser feito com respeito, mas tem que ser feito e vai ter que fazer. Esse é o papel dele. Não é ser legalzão, não é ser o bonzão, ser o legalzão. Tomar chopp com um funcionário é fácil, qualquer um faz. Eu quero ver fazer o que tem que ser feito e com respeito. Dificílimo. E aí depois
Tem aquele que eu brinco, que o poeta Wesley Safadão define muito bem, o 1% vagabundo, porque tem. Aquelas pessoas que põem atestado e não estão doentes, aquelas pessoas que saem de casa só para pagar boleto, não se interessam pela empresa, não querem dar o seu melhor, não entendem que trabalhar é muito mais que pagar boleto. Trabalhar é você ser útil na vida de alguém, é prestar serviço para uma sociedade, é ter utilidade, é aprender, é ensinar. E se o seu serviço é mal feito, alguém está prejudicado com aquilo ali. É entender a sua utilidade no mundo, é muito maior do que dinheiro. Só que ele não entende isso. Ele não quer isso para a vida dele, ele não gosta e está tudo bem. Essa pessoa tem que ser desligada, porque ele está ali, ele não está fazendo, ele está atrapalhando os outros fazerem, ele é a maçã podre. Você consegue fazer isso? Então, isso é muito importante. Cada um tem um líder que merece ter. Você outstande, você é autônomo, você entrega mais do que deveria, a empresa tem que te dar mais do que deveria. É justo, é equidade. Você precisa da minha atenção. Você precisa que eu fique ali com você, eu vou ter que te dar minha atenção e ficar te acompanhando, e você não pode reclamar, porque quando eu solto, você não entrega. E do outro lado, se você não produz, se você não entrega e toda empresa tem que dar lucro, eu tenho que te desligar, porque isso aqui não é filantropia. Então, é um jogo mais justo. É um jogo justo. A empresa não é a casa de ninguém, a liderança não são seus pais. E as pessoas precisam entender isso. É uma instituição que precisa dar lucro. Mas, eu sempre digo, se uma instituição, para dar lucro, tem que massacrar pessoas, então essa instituição não deve existir. Muito bem. E se você tivesse que escolher só 3 competências, né, para um líder dominar e ignorar todo o resto, quais seriam essas competências? Primeiro, autoridade, que é diferente de autoritarismo. Ele tem que entender que ele tem que gerar admiração nas pessoas. Tanto em quem está em cima, para ele ter poder de negociação, então ele tem que ser leal, ele tem que entregar, porque ele vai conseguir negociar com o acionista um bom dimensionamento, metas que são metas que podem ser desafiadoras, mas não impossíveis, processo, então ele vai conseguir ter estrutura para a equipe dele, porque ele tem autoridade, porque a empresa sabe que ele é bom, porque a empresa não quer perder ele. E ele, tendo autoridade também, ele lidera por admiração. As pessoas admiram ele, então a vida dele fica mais fácil, a dos funcionários fica mais fácil e a da empresa também, porque ele está sempre agregando. Primeiro de tudo é a autoridade. Líder bonzinho ou líder autoritário, os dois sofrem muito e os dois fazem os funcionários sofrerem e fazem a empresa sofrer. Depois é alta capacidade de resolução de problema, porque a maioria das coisas não estão na nossa mão. A gente não controla se o dólar aumentou, a gente não controla problemas dos clientes, a gente não controla problema de fornecedor, a gente não controla problemas, um acionista resolveu vender a empresa, a gente não controla uma doença que a gente vai ter. A maioria das coisas que você tem que fazer é ter alta capacidade de resolver os problemas que você nem previu e que vão acontecer, porque problema é a vida acontecendo. Então você, em vez de usar isso para usar como muleta, você vai pôr sua cabeça para pensar, para achar as alternativas para te tirar daquele lugar. E a terceira e última é o poder da comunicação. Clareza, definição de objetivos, sabe? A pessoa entender exatamente, saber se comunicar, falar de forma respeitosa e firme, não manipular as pessoas, ser transparente, gostar genuinamente das pessoas. Então, a aprender a se comunicar, a fazer um bom plano, a divulgar esse plano, a saber o que fazer, como fazer e onde fazer. Porque se você não sabe para onde você quer ir, nem Jesus pode te ajudar. E você não sabe comunicar com muita clareza o que você precisa, a falha de entendimento vai deixar as pessoas incompetentes. Então, o líder minimamente tem que ter um poder de comunicação muito forte, uma clareza muito certa de onde ele quer ir e saber divulgar isso. Ele tem que ter uma alta capacidade de resolução de problema, isso é extremamente importante para ele, e ele tem que ter autoridade. Porque líder sem autoridade, ele não lidera ninguém. Muito bem, Érica. Agora eu queria falar aqui sobre o teu livro. Fiquei super curioso aqui, já tô doido para ler, que é o Gente Feliz Não Enche o Saco. Eu queria que você comentasse, né, qual que é o porquê, aqui repetindo aqui a minha primeira pergunta, né? E que você passasse aqui mais detalhes aí para a turma já colocar no carrinho aí o seu livro. Na pandemia, eu não sei o que vocês fizeram, mas eu na pandemia escrevi um livro, que foi esse, Gente Feliz Não Enche o Saco. Aprenda a cuidar de você e se sobrar um tempinho, por favor, cuide do outro. Se cada um cuidar da sua própria vida e todo mundo tentar ser um ser humano melhor,
todo mundo vai melhorar. O problema é que hoje todo mundo fala mal de todo mundo e todo mundo se julga muito bom. Aí ninguém melhora. Porque o problema nunca está comigo, sempre está com o outro. Eu sou ótimo, o outro é ruim. Aí ninguém vai melhorar. Aí a sociedade anda para trás. A regra tinha que ser outra. Eu todo dia vou tentar ser alguém melhor, porque eu sei que eu sou um ser humano imperfeito. E eu vou tentar ajudar o outro a ser também. Só que hoje é o contrário. Eu pego toda a força que eu tenho e jogo para o outro, julgando o outro. Então, o livro é um convite a você pegar toda essa força que você tem para julgar o outro, joga ela para você. Tenha coragem de te enxergar do jeito que você é, imperfeito como você é, e tenta todo dia ser uma pessoa melhor. Se todo mundo fizesse isso, as pessoas iam ser mais felizes, iam se ajudar e a nossa vida ia ser muito mais fácil. Olha aí, pessoal, já deixa aqui então a recomendação do Gente Feliz Não Enche o Saco, da editora Record, não é isso? Isso. A editora Record, ela é a maior editora do Brasil, né? E ela pegou o livro e foi muito interessante que, na época, a editora Record indicou ele ao Prêmio Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura. E olha que ela tem livro à beça. E escolheu um deles, escolheu o meu para um dos indicados dela, foi o meu livro. Olha só, que bacana. Muito bem. Érica, a gente já está chegando aqui no finalzinho e alguns pontos aqui me chamaram muito a atenção. Então, você chamou muito a atenção aqui com relação às decisões que os líderes têm que tomar, que muitas vezes não são decisões agradáveis, são decisões difíceis, que o líder tem que ter a coragem, né, de tomar essas decisões, e eu concordo 100%. Eu fiquei curioso se você teve alguma decisão difícil dessas, uma decisão impopular, mas que você teve que tomar e que isso foi, enfim, algo importante, né, no desenvolvimento da sua carreira como executiva e também como empreendedora. Eu tive várias. Teve uma que foi a que mais me marcou, foi quando a gente teve que fazer um projeto que se chamava Projeto América, onde a empresa não estava conseguindo dar margem e a gente tinha que enxugar custos. E um dos custos que se enxuga são pessoas. Eu sempre para demitir, nunca foi fácil para mim demitir, porque do outro lado está um ser humano, mas quando você demite alguém porque alguém falhou, porque não está produzindo, porque não quer mais, é difícil, mas você tem argumentos sólidos para isso. Se você é um líder consistente, você tem argumentos sólidos. Eu tentei te desenvolver, eu fiz isso, e você não quis. Então agora eu não tenho mais como te sustentar na organização. Sempre foi muito difícil, mas eu conseguia fazer com a minha consciência muito limpa, deitava a cabecinha no travesseiro, tá? Esse não. Esse eu tinha que reduzir 30% o meu quadro de pessoas que lutavam muito pela empresa, que davam sangue, que eram pessoas extremamente competentes. Só que aí, na época, o presidente me chamou, ele viu que eu estava muito sofrida, eu tinha febre. Ele falou, Érica, para você defender 70, você vai ter que demitir 30, porque senão vai 100. E aí eu falei, não, eu já entendi isso, que para salvar 70, eu vou ter que tirar 30. Então você vai nos 30 menos bons, porque eles eram muito bons. E essa escolha, ela é tão dolorosa. E depois, na hora que eu fui fazer essa demissão, eu nunca pus culpa na empresa, porque eu estava convicta que realmente era isso que tinha que ser feito, não tinha outro jeito, ou a empresa ia fechar. E aí eu assumi essa responsabilidade, eu dizia, olha, não tem outro caminho, e entre você e outro fulano, o seu desempenho é um pouco pior, mas você é muito bom. E as pessoas não aceitam isso, óbvio, porque elas são boas, né? E eu recebia mensagens horríveis, assim, e foi muito difícil para mim. Poxa, eu entreguei minha vida para você e você me descartou, você é má, você é isso, e com coisas muito piores do que isso. Até ameaça de morte e tal. Mas, enfim, foi muito difícil para mim. Impactou na minha saúde, porque as pessoas acham que o líder faz isso e depois dorme bem. Muitos não dormem bem. E aí foi muito difícil, porque aquelas pessoas realmente não mereciam estar passando por aquilo, mas não tinham outra chance de salvar a empresa naquele momento, ou foi a única alternativa que nós encontramos. Mas já tive que demitir amigo. Dificílimo demitir amigo. Demais. Dói no peito, dói. Mas ali você tem que ser profissional, não tem o que fazer, né? Nossa, já passei por coisas muito ruins, já tive que fechar franqueados.
e saber que quando uma empresa entra em falência, acaba com uma família inteira, porque quando você é demitido no CLT, eu falo que empreendedor ele tem dívida, né? Funcionário tem meta, objetivos. E aí você vai preparar um currículo e vai tentar outra empresa. O empreendedor ele amarga dívidas e isso pode acabar com a vida dele pro resto da vida. Então, isso foi muito difícil ver empresas fecharem, que eu já vi algumas. E eu já passei por muitas coisas muito difíceis, mas milhares de coisas boas, e essa é a vida. Tudo tem ônus e bônus. Com certeza. Adultos entendem isso. Adultos infantilizados só quer a parte boa da vida, só que não existe. Essa é a felicidade tóxica. Muito bem. Érica, eu fiquei curioso aqui, né, nesse caso do que você falou do 70-30. E aí eu fiquei lembrando aqui do livro do fundador da Netflix, o... Cara, como é que subiu o nome dele agora? O Reid Hoffman, é isso? Ah, cara, agora eu esqueci. A Regra é Não Ter Regras. Eu não sei se você chegou a ler esse livro. E ele conta que Não cheguei a ler, mas eu tenho que ler. Muita gente me recomenda. Não, é interessante que ele conta um caso parecido, que ele também teve que passar por um momento que ele teve que tirar metade do time. E que ele pensou que no outro dia, após essa demissão, que ia estar aquele clima de morte dentro da empresa. E o que ele observou é que as pessoas que sobraram estavam mais motivadas, estavam mais comprometidas, e ele chamou esse fenômeno, né, que ele disse que ele aumentou a sua densidade de talentos, porque ele usou exatamente esse critério que você usou. Vou demitir os 30 menos bons que eu tenho aqui, os 40, 50, não lembro quantos por cento da empresa ele teve que demitir. E aí eu queria saber se você já observou também esse fenômeno, né? Que quando você diminui uma equipe assim consideravelmente, aumentando ali a sua densidade de talentos dentro daquela empresa, se você observa uma melhoria na performance. Foi absurdo. Os 70 que ficaram produziram, olha que coisa louca, mais do que os 100 que estavam. Foi absurdo isso. Eu fiquei impressionada. E depois a gente até se questionou se a gente não tinha gente demais, fazendo coisas demais. A gente se questionou se a empresa não chegou naquele ponto por causa disso. Porque tem um fenômeno também que quando você vai contratando, as pessoas vão inventando coisa para fazer também. E quando você olha a empresa, tem um monte de relatório que não precisava existir mais, um monte de coisa que não precisava acontecer, mas como a pessoa vem fazendo isso, ela fica fazendo, né? Tem esse fenômeno que a gente viu que talvez a gente em algum momento perdeu a mão e colocou gente demais. Tem o fenômeno da gratidão. Os que ficam muito gratos, e começam a te falar, poxa, me salvaram, e eu sei o esforço que foi da empresa para me salvar, então eu vou entregar muito mais. E tem aquele que a gente acaba ficando mais eficiente mesmo, sabe? A gente começa a pensar em processos que rodam melhores, em usar a inteligência para, sabe, dados, informações para melhorar, em deixar de fazer aquilo que não é tão importante fazer, que talvez não tenha tanta relevância. A organização inteira começa a otimizar e ser mais eficiente. Olha aí, então tá comprovado aqui a tese lá do fundador da Netflix. Muito bem. Érica, eu queria te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a ADM. Eu adorei aqui o nosso bate-papo, foi super inspirador, repleto de insights. Tenho certeza que todo mundo que nos assistiu, nos ouviu aqui até agora aprendeu bastante. Mas eu acho que eu vou fazer aqui uma pergunta bônus, que é a última, tá? E queria que você me contasse aqui qual que é a mentira mais perigosa que contam sobre liderança. A mentira mais perigosa... Nossa, que pergunta boa. Deixa eu pensar, qual é a mais perigosa de todas? Que ela vai te trazer status e poder. Ela vai te trazer, e é exatamente isso que vai te derrubar. Muito bom, olha aí. Batendo palmas aqui para Érica Linhares, fundadora da Behave. Queria que você passasse agora, Érica, para a turma aqui. Instagram, redes sociais, onde é que a gente pode acompanhar aqui o teu conteúdo para saber mais, aprender mais contigo diariamente? Olha, eu estou no Instagram, @aerica com K Linhares. Eu também estou no LinkedIn, Érica Linhares com K. Eu também tenho o site também é Érica Linhares. Tem o meu livro, Gente Feliz Não Enche o Saco. A gente tem um curso de liderança positiva que ensina o líder a ser justo,
a ele, em primeiro lugar, não adoecer, porque se ele estiver bem e feliz, é isso que ele vai transbordar. Então, dá qualidade de vida para ele e para as pessoas que estão com ele, que é o curso de liderança positiva, que está na Hotmart, que é um dos cursos mais bem avaliados. A gente tem várias consultorias para a empresa, palestras, workshop de liderança, workshop de vendas. Então, é isso. Estou aí para ajudar, porque, gente, trabalhar é uma delícia. Trabalhar dignifica, trabalhar e deixa legado, é você ser útil na vida da sociedade. E isso é maravilhoso. E a gente tem que transformar de novo trabalho numa coisa como meu pai sempre falou para mim: filha, trabalhar dignifica. E meu olhinho na segunda-feira, ele brilha. Se você conseguir ressignificar a sua forma como você vê o trabalho, você vai correr o risco de ser feliz de segunda a segunda. Isso é uma delícia. Muito bem. E você, o que você achou aqui do nosso bate-papo aqui com a Érica Linhares? Eu curti demais, tenho certeza que você também adorou esse bate-papo. É impossível você sair indiferente deste Café com a DM, então você já sai daqui com uma missão, que é compartilhar esse episódio com seus amigos, com seus grupos de trabalho, com seus grupos de colegas. Já manda lá. No Spotify a gente tem uma ferramenta, que é a ferramenta de compartilhar. Você clicando lá, o seu compartilhamento ele já sai bonitinho, no formato da plataforma onde você deseja compartilhar. No Instagram, ele já gera um story bem bacana, já marca a gente no @café com ADM, marca no @a Érica Linhares. E galera, semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês, combinados então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com ADM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!